E agora eu quero chamar a minha líder, a minha pastora, né? A pessoa que me ganhou para Cristo, que teve a paciência. Vocês valorizam, viu? Ai, Jesus. Porque ela teve muita paciência Ai, e nem tanto, pagou né? um preço. Teve. Elas estavam falando hoje que quando eu te conheci, Isa, eu lembro que eu falei para você, te convidei para ir na igreja, e você falou assim: ah, Tia Isse, eu quero conhecer todas as igrejas e todas as religiões. Eu quero praticar todas, gente. Então, vocês entenderam, né? É um preço. Foi perseverança. Então, eu quero deixar a minha pastora aqui ministrando vocês. E quero dizer que, com certeza, tudo que vier da boca dela é boca de Deus. Eu valorizo muito o cuidado de Deus através da vida dela, o amor. E eu quero que você valorize também, amém? Amém. Eu quero falar hoje sobre um assunto com vocês que é a minha paixão, que é a palavra de Deus. Se vocês quiserem, não sei se vocês anotam, mas eu gosto muito de falar da palavra. Eu amo a palavra de Deus. Muito mais do que uma pregadora, eu gosto muito mais de ensinar, né, de falar sobre a respeito da palavra. Então, vocês vão ter uma aula aqui hoje, eu acho. Sei que vocês já tiveram aula de manhã na classe, né? Nós vamos ter outra agora, porque eu sou mais de ensinar. Minha mãe também é uma grande mestre lá em Laranjeiras, ela é diretora da escola de líderes, da escola de maturidade, né? Mas então eu queria falar sobre a palavra. E vamos abrir alguns textos aí já? Já que nós vamos falar da Bíblia, né? Da palavra de Deus. Olha só, o primeiro deles está lá em 1 Pedro 1:23 até o 25. E o segundo, Salmo 119:89. Eu me lembrei, quando eu estava pensando assim nessa ministração, nesse momento aqui, de um acampamento de adolescentes que eu participei. Vocês aqui, alguém já teve essa experiência de participar desses acampamentos? É crente mais antigo, assim ou não? Acampamento de adolescente, né? Sempre uma coisa que eu julgo ser muito importante. E num desses acampamentos, olha lá, ó, é o Isaac, gente. Num desses acampamentos, eu me lembro que estava sentada assim, escutando o pregador, não lembro quem que era a pessoa, mas durante assim, a pregação eu estava, sabe, quando você está admirado, assim, escutando alguém pregar, você fica assim, se alguém tivesse tirado uma foto minha naquele momento, eu estaria com a boca aberta, assim, sabe? Eu tava, assim, num êxtase, falando, meu Deus, que bom escutar a palavra de Deus. E eu tinha, sei lá, 13, 14 anos, né, no máximo. E aí eu tava assim, escutando a palavra. E eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi, assim, mesmo a voz de Deus, que aí eu escutei Deus falando assim: você também vai pregar a minha palavra, você também vai falar da minha palavra. Isso numa época que eu nem tinha entendido o meu chamado, eu nem tinha entendido o que Deus tinha pra minha vida, né? Então ele falou isso e daí eu, sabe quando você pensa assim, um adolescente, né? Você pensa assim, nossa, que bobagem, né? Da onde isso? Como que eu vou falar da palavra de Deus, né? E realmente, aquele amor que Deus tinha colocado no meu coração pela palavra já era de muitos anos. Hoje tem 35, então é muito tempo atrás, né? Que isso aconteceu. E aí realmente Deus me trouxe, Deus tem colocado a palavra de Deus, né, no meu coração e tem me usado para falar dele, para falar da palavra. Então realmente a palavra daquele dia era Deus mesmo falando comigo. E eu queria incentivar você também a ter esse amor, né, já para começar aí, pela palavra do Senhor. Se você não tem esse amor, eu creio que se eu tenho esse amor é porque Deus colocou, né, no meu coração. O primeiro texto, em 1 Pedro 1:23, fala assim, ó. Pois eu acho que eu estou usando a NVT, tá bom? Pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem da eterna e viva palavra de Deus. Pois os seres humanos são como o capim, sua beleza é como as flores do campo. O capim seca e as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E essa palavra é a mensagem das boas novas que lhes foi anunciada. E também
o salmista falou assim, ó, a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Esses dois textos que eu li, eles fazem uma associação entre a palavra de Deus e a eternidade. Não é mesmo? Então, você pode perceber quando a Bíblia fala assim, ó, que a nossa vida, o novo nascimento, a vida que nós temos hoje, que eu e você que conhecemos a Jesus temos hoje, ela é fruto da eterna e viva palavra de Deus. E aí também no segundo versículo fala a mesma coisa, que a palavra do Senhor para sempre, né? Ou seja, eternamente ela está firmada nos céus. Você já parou para pensar que tudo que já aconteceu e que tudo que vai acontecer já está escrito? Não sei se você, assim como eu, uma pessoa meio desesperada assim diante dos problemas, ou se você também é assim como eu, uma pessoa que gosta de ter o controle assim das coisas. Tem alguém assim que é pecador assim igual eu aqui ou não? É só eu que sou assim, controladora? Que fico assim me coçando quando as coisas fogem do meu controle, né? Depois que a gente vira mãe, que daí a gente descobre que não tem controle nenhum mesmo. Então, se você é essa pessoa igual eu, saber que tudo está escrito e que tudo já está determinado foi uma coisa que sempre trouxe tranquilidade para mim. Sabe quando as pessoas falavam, nada foge do controle de Deus, está lá sofrendo e vocês escutam essas frases assim, você não fica meio brava? Porque você não está passando, né? Não é porque é você que está sentindo isso, desespero, não saber onde está o pé. Pois é, mas saber isso, mas realmente é verdade. E a maior prova disso é que tudo está escrito. É tudo que já aconteceu, tudo que vai acontecer, o Senhor já sabe e Ele já escreveu para nós. Pelo menos tudo que a gente precisa saber já está escrito. Amém? O que não está escrito é porque Deus não quer que a gente saiba, né? Também Deus sabe que a gente é controlador, Ele não conta muita coisa não para nós. Então, já para a gente começar, o quanto a palavra de Deus é importante para a nossa vida. E falando agora de eternidade aqui, né, como eu falei no início, a palavra de Deus e a eternidade, elas caminham juntas. E, além disso, a palavra de Deus nos prepara também para viver na eternidade. Eu estava pensando nisso esses dias, que o céu é tão maravilhoso, que a gente tem falado sobre o céu com a Isabel, e às vezes ela fala, mãe, eu quero morar no céu, dá um desespero escutar isso de um filho, né? Meu Deus, será que Deus está chamando essa menina? Não, fica aí, você não vai morar agora não, minha filha, a gente tem que segurar o filho aqui, né? Mas ela vive dizendo, com certeza nos Oi Kids que ela está aprendendo e nos devocionais que a gente faz com ela, né? Mas ela pergunta, Jesus come lá no céu? O que tem lá no céu pra gente fazer, né? E ela fica, né? E a gente vai contando para ela como que é o céu, como que é. Mas estava pensando esses dias que o céu é tão maravilhoso mesmo, e já está, né, sendo preparado para nós, muitas moradas, a Bíblia diz, que a gente realmente precisa de uma preparação para estar lá. E essa preparação é esse tempo que nós estamos aqui na Terra. Serão, né, estão sendo esses 100 e poucos anos que nós vamos viver aqui, que é a nossa prova, o nosso teste para passar, né, a nossa vida na eternidade. E Davi, ele descobriu o segredo, né, para estar aqui nessa terra agradando a Deus. Olha só, Salmo 119:11, ele disse para nós, guardei no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. Então, realmente, se a gente quiser viver uma vida aprovada aqui na terra, uma vida de santidade aqui na terra, uma vida que agrade a Deus, a gente também vai ter que fazer, assim como Davi, guardar no coração a palavra de Deus. Eu queria contar para vocês um testemunho que houve um tempo na minha vida que eu gostava muito de viver, de experiências com Deus. Experiências assim, que tivessem relação com os 5 sentidos. Então, nossa, quem que não gosta de ter uma visão? Quantos aqui já tiveram uma visão espiritual? Levanta a mão aí. Não foi uma experiência legal na vida de vocês? Nossa, para mim também foi. Né? Visão de Deus, visão de anjos, muitas coisas. A gente gosta, né, de ter essas experiências, marcam a gente. Teve um encontro com Deus, inclusive, que foi na pregação, numa das pregações do sábado, se eu não me engano. Terminou o apelo, a gente saiu todo mundo correndo lá para fora
E tinha, eu não sei se a Isa tava nesse encontro, não sei se a Bianca tava. A gente via anjos mesmo, assim, não era visão de usando Deus na imaginação. Era visão mesmo, tá me entendendo? Eu nunca tinha visto um anjo se mexendo assim, eles andavam pra lá e pra cá. Eu falei assim, não tô vendo isso. Só no encontro com Deus das mulheres que aconteceu, isso dos homens não, né? Eles falaram que é porque a mulher é mais fracona, e Deus tem que mostrar as coisas. Não precisam ver para crer. Ah, é isso aí. Só vê demônio daí. É bem isso. Então assim, eu falei, meu Deus, por que Deus está mostrando isso? Que maravilhoso. E eu era uma pessoa assim, que queria viver disso. Então, quais são os outros sentidos? Já senti cheiro, já teve experiência de sentir cheiro da unção? Também já tive essa experiência, visão, de ouvir a voz de Deus, né? Só de comer, gente. Nunca tem um irmão lá em Laranjeiras que contou que Deus deu para ele num sonho, não me lembro assim, um maná. E ele sentiu o gosto do maná, ele falou que era muito gostoso aquele maná. Né? E ele falou, mas desse tipo eu não tive ainda. Mas então, assim, eu amava viver isso, e isso é maravilhoso mesmo. Mas o problema é que é assim, quando eu não tinha essas experiências, eu ficava um pouco em crise. Eu começava a pensar assim, meu Deus, será que Deus não está mais falando comigo? Será que eu estou em pecado? Será que está acontecendo alguma coisa? Será que eu estou esfriando? Né? O que será? E, gente, realmente isso é maravilhoso, a gente pode buscar esse tipo de coisa e Deus também quer se revelar a nós dessa forma, né? Só que o que realmente tem que nos sustentar na vida com Deus é a palavra dele, é a palavra de Deus. Então não adianta a gente ter esse tanto de experiências, esse tipo de busca, né, por esse tipo de experiência, se realmente a palavra não estiver no nosso coração, porque é ela que vai nos sustentar. E eu tenho entendido assim, que a nossa vida ela não pode ser movida por emoções, né? Uma outra coisa que eu queria falar é essa questão que eu queria, dos 5 sentidos, né? Eu queria ter experiências com Deus que tocassem os meus sentidos. Então, se eu sentisse um arrepio, se eu sentisse, sei lá, uma emoção, um choro, alguma coisa, mas sabe, essas coisas elas não nos sustentam. Porque Deus, muitas vezes, Ele deixa a gente no vácuo, né? Entre aspas. Deus, muitas vezes, não vai ficar repetindo esse tipo de coisa. Lá em Laranjeiras do Sul, e eu sei que aqui vocês também estão nesta vibe, amadurecer, né? E isso tem tudo a ver com amadurecer. Porque realmente Deus me dava muito mais desse tipo de visão, desse tipo de experiência quando eu era imatura na fé. E eu precisava realmente ver algumas coisas. Eu precisava muitas vezes sentir algumas coisas para ter certeza. E hoje eu tenho percebido que Deus tem feito diferente. Deus tem feito assim, eu já falei, isso é o que eu tenho para você, já está dito. Então agora você precisa só simplesmente continuar me obedecendo. Amém, gente? Tem alguém passando por isso aqui também ou não? Amém? Estão com sono, gente? Acorda aí. Então, um outro exemplo, no casamento. Né? Então, nessa fase aí, depois que a gente foi, antes na verdade, antes do nosso chamado com os jovens, do nosso chamado pastoral, né? Eu naquela fase solteira, né? Aquela sofrência que né, essa fase, e orando a Deus, quem vai ser meu marido, como que vai ser as coisas, e daí já conhecia o Jones, né, aí teve uma vez que eu estava orando por ele, assim, sem nenhuma intenção, sem nenhuma segunda intenção, sabe, não tinha nenhuma intenção, mas eu estava orando por ele, estava lá em Guarapava ainda, na faculdade, e aí, orando por ele, Deus me disse, ele vai ser teu marido. Eu falei, meu Deus, vai ser meu marido, nossa, tá resolvido meus problemas, tá? E era Deus mesmo, gente, tanto que tá aqui, né? 10, 12 anos já juntos. Só que o que é? Por que Deus faz isso? Por quê? Nossa, acha que o nosso casamento é perfeito? Nós nunca passamos por crises? Com certeza não. Então, todas as vezes que vem a dúvida, que vem a crise no casamento, Deus me lembra, eu uni vocês. Vocês casaram por uma palavra. Não foi coisa da cabeça de vocês. Não foi isso. Foi, lembra daquele dia.
que eu dei essa palavra para você, que ele seria o teu marido. Né? E no dia seguinte, como que eu pensei assim, como é que eu vou falar isso para ele, né? Que Deus me falou que nós vamos casar, ele vai estar achando que eu tô me jogando em cima dele, né? E aí, exatamente isso aí, ó. O irmão já contou aí, ó. Então não pode ter cilada, porque se Deus não falou pros dois, não foi Deus. No outro dia vem o Jones, né? Naquela época era MSN. Alguém lembra do MSN aqui? Ele falou assim, olha, eu tenho que falar uma coisa pra você. Deus me disse que você é minha esposa. No outro dia eu falei, então é de Deus mesmo. Porque ele me contou ontem, enquanto eu estava orando, que eu seria a sua esposa também. Então Deus confirmou, viu, irmão? Era coisa de Deus mesmo para nós. Dessas palavras. Amém. Deus fará. E Deus falará também. E aí, gente, por que é tão importante isso? Porque vem as dúvidas. Vem uma hora que você pensa assim, meu Deus do céu, o que eu fui fazer casar com esse homem? Né? Tô confessando aqui, ele também deve pensar isso às vezes também, né? Deus, que mulher complicada, que difícil. E você sabe que nós estamos juntos porque é uma palavra de Deus, e a palavra de Deus diz que aqueles que Deus uniu, o homem não vai separar, né? O que Deus uniu não separa o homem. Por isso que nós temos que ter uma palavra de Deus para tudo na nossa vida. E aí vem a terceira parte, que são os filhos, né? Que era uma coisa que eu demorei muito para pensar em ter. Demorei muito, né? E o Márcio está nessa fase, né? As Adora não estão querendo muito. Falei que depois que as crianças viraram a casa deles hoje lá, vai demorar um pouquinho mais também. E só para contar para vocês que realmente eu preciso muito de confirmações da palavra de Deus na minha vida. Sempre fui assim, né? Até teve vezes que Deus queria me deixar decidir alguma coisa, eu falava, eu não quero decidir. Né? Eu quero que o Senhor decida por mim. Eu tenho que até tomar cuidado, porque muitas vezes Deus quer me levar, né, a tomar decisões também, claro, com a bênção dele, mas muitas vezes eu falo, não, o Senhor decide por mim, o Senhor escolhe por mim, eu sei que não tem erro, eu sei que assim, tenho provado isso, né, que se você vive de acordo com a palavra e as orientações de Deus, não tem erro. E aí Deus deu uma palavra para nós através da vida do nosso pastor, que nós teríamos uma filha, né, que ela seria uma menina, a primeira filha, que se chamaria Isabel, e falou como que ela seria, e depois de alguns meses isso aconteceu, né? E alguns anos antes de vir a Isabel, também já tinha tido uma experiência de Deus ter me contado que eu teria um menino, que eu achava que na verdade ia ser o primeiro filho, que seria Isaac o nome dele, não é? A gente não combinou Isaac e Isabel, tá? Se a pessoa pergunta, vocês combinaram Isaac e Isabel? Não, gente, foi Deus que fez tudo assim, né? Escolheu até o nome dos nossos filhos, não tem nem como eu escolher. Não tem nem como dizer que eu não gosto do nome deles, porque foi Deus que escolheu. Então, hoje, quando eu tenho dificuldade com eles, quando eu penso assim, meu Deus, Isabel, que tipo de adolescente ela vai ser? Será que eu vou ter problema com ela? Será que ela vai andar com Deus? Será que ela vai... Sabe essas coisas que mãe pensa? E eu começo a lembrar assim, não, foi Deus que me deu essa criança, esses 2 filhos foi Ele. Então, sabe por que é bom isso? Porque você pode ir lá e jogar para Deus depois. Você fala assim para Deus, se é o seu marido que o Senhor me deu, então olha o jeito que ele tá, foi o Senhor que me deu. Então resolve a situação. Com o filho é a mesma coisa, ó, as crianças, foi o Senhor que deu, o Senhor deu a palavra, então o Senhor agora tem que me ajudar, o Senhor tem que me dar sabedoria para eu lidar com isso. O ministério é a mesma coisa. Olha, é a situação, foi o Senhor que me colocou nessa cidade aqui, o Senhor que me colocou nessa igreja, então vai à frente. Manda a tua unção, manda os recursos. Porque o mais maravilhoso de você andar de acordo com a palavra de Deus é que Ele dá todo o sustento que você precisa. Amém? Se você anda de acordo com a palavra dEle, Ele traz a prosperidade, Ele traz aquilo que você precisa. 2 Timóteo 3, do 16 ao 17, fala assim, que toda a Escritura é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução e para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. João 17:17 fala que a palavra de Deus é a verdade e que nós somos santificados com a palavra de Deus. Jeremias 23:29 fala assim, não é minha palavra como fogo, diz o Senhor, é como um martelo que despedaça a rocha
Então a palavra de Deus tem esse poder de despedaçar a nossa vida, de tirar o pecado da nossa vida, de tirar o embaraço da nossa vida. A palavra de Deus sempre é a solução para as nossas vidas. E a Bíblia fala também que nós, como igreja, estamos sendo preparados por Deus por meio da palavra. Olha só, ele fala assim, ó, esse texto de Efésios 5:25. Primeiro ele está falando sobre o casamento, né? Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. E aí ele fala assim, Cristo entregou a vida pela igreja, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa e sem mancha, sem defeito, santa e sem culpa. Então é realmente a palavra de Deus que faz isso em nós. A gente sempre ouve testemunhos, nossa, depois que eu comecei, eu me lembro lá no início, quando a gente começou a trabalhar com as células, as pessoas falavam assim, meu Deus, eu comecei a ir nas células e comecei a escutar a palavra de Deus e eu comecei a ser transformada, eu comecei a ficar diferente, elas falavam, né? Porque a palavra de Deus tem esse poder. E aí eu li esses dias, essa semana que quando eu li isso aqui, eu até comecei a pensar assim, acho que Deus está me dando alguma pregação. E era um pastor, Douglas Gonçalves, que tinha postado isso, e ele falou assim, não adianta, são os nossos mini hábitos que formam quem nós somos. Por isso que eu usei esse exemplo de Hipócrates, né? Que ele disse assim, é o que você come aquilo que você é. Então, aquilo que nós fazemos todos os dias vai acabar por formar quem nós somos. Então, realmente, isso me pegou de surpresa, porque eu estava com essa mania já. A primeira coisa que eu fazia quando acordava, via se tinha mensagem no meu celular. E, sabe, só um exemplo que eu estou citando. Mas para dizer assim, que nós temos que ter realmente como o principal hábito, né, principal liturgia nossa, ter a palavra de Deus na nossa vida, no nosso cotidiano. Terceiro ponto é que a palavra de Deus nos faz constantes. Olha só, Romanos 15:4 diz assim, ó, que as escrituras, elas nos dão paciência e ânimo para mantermos a esperança. Não falei da pessoa que se desvia do caminho? Olha só, o que nós precisamos é de paciência e de ânimo para a gente manter a esperança. E que o Deus, aquele que nos dá paciência e ânimo, nos ajude a viver em completa harmonia. A leitura, então, e a prática da palavra de Deus nos levam a ter essa constância. Uma outra coisa, é a última agora, tá? Que a palavra de Deus, eu tenho percebido isso, é o melhor antidepressivo. E a gente pode, na verdade, gente, se nós fôssemos falar aqui de tudo que a palavra de Deus é, a gente ia ficar, não sei até quantos dias aqui, mas ia ficar dias aqui falando. Estou falando de pontos que foram assim os que Deus me trouxe hoje, né? Por que ele é o melhor antidepressivo? Porque eu sou uma pessoa que luto, né, contra a depressão real mesmo. E eu percebo, meu marido sempre me ajuda, né, quando eu falo assim que eu tô meio triste, ele sempre pergunta, você não tá lendo pouco a palavra de Deus ultimamente? E isso, gente, tem base bíblica, vou provar para vocês. Olha só o que Jeremias falou. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi, e elas são para mim alegria e júbilo, pois pertenço a ti, Senhor dos exércitos. A gente pode perceber num dia, né, numa sociedade, num tempo que nós estamos vivendo hoje, como nós buscamos por sentir assim, como que é a palavra? Pequenos prazeres, pequenos picos de adrenalina, né? Quando você está nas redes sociais, elas trazem isso, né? Quando você está, sei lá, assistindo algo que você gosta, elas trazem isso, mas são coisas que não se sustentam. Então eu tenho percebido que nós precisamos da palavra de Deus para que a nossa alegria se mantenha constante. Eu acredito que não sou eu que estou aqui convencendo vocês, mas é a própria palavra de Deus. Eu queria que você ficasse em pé. Por que eu estou falando tudo isso? Para incentivar vocês mesmo a se apaixonarem mais pela palavra de Deus. E se porventura existe alguma área da vida de vocês que hoje vocês enxergam assim que está prestes a cair, sabe?
o Senhor está me mostrando que a palavra de Deus é que vai trazer de volta essa firmeza, esse fundamento da fé. Amém? Então eu gostaria que você fechasse os teus olhos e primeiro aí colocasse diante de Deus essa área frágil aí que você está enxergando. Talvez seja a sua fé no Senhor, o seu casamento, o seu ministério, o seu chamado, a sua alegria, como eu disse agora aqui. Você começa a colocar essa área diante do Senhor e fala assim: Senhor, me dá uma palavra para isso que eu estou passando. Me dá uma palavra. E se Ele já deu, talvez Ele vai só lembrar do que Ele já falou. Talvez Ele só vá lembrar e reafirmar, porque Ele é nosso Pai, Ele tem esse cuidado conosco. Pode orar mesmo, pode falar. Você vai ter aí uns 2 minutinhos para você colocar. Senão a gente chega em casa e esquece de fazer isso, né? Faça aqui mesmo, pode falar. Quero me apaixonar outra vez. Quero me desesperar outra vez. Quero perder o sono outra vez. Queimando de amor por ti. Senhor, tira de nós essa imaturidade, Pai, da nossa fé, de vivermos por aquilo que vemos, de vivermos por aquilo que sentimos. O Senhor quer nos levar realmente a um novo nível. Como o irmão compartilhou aqui, de nos alimentarmos, de fazer a Tua vontade. Querido Deus, nos leva mesmo, Pai, a ler a Tua palavra, a meditar na Tua palavra, a praticar a Tua palavra e compartilhar a Tua palavra. Que esses 4, Deus, que essas 4 práticas realmente possam transformar as nossas vidas. Visto que estamos próximos do fim dos tempos e a Tua palavra é o que realmente vai nos sustentar nesses dias difíceis, é essa palavra que eu libero aqui, Senhor, segundo o Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Amém. E aquilo, né, a área que o Senhor firmou na sua vida nessa noite, depois vocês podem compartilhar com os pastores, né? Que você seja usado também para firmar na vida de outras pessoas. Amém? Amém.